Olá, bom dia, boa tarde para você que acompanha aqui o nosso podcast TCM. Vamos começar mais um podcast aqui nessa semana movimentada em se falando de jornalismo. Nessa manhã de sexta-feira, Vonúvio Prachedes, Filipe Cunha, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, você que nos acompanha, vamos a mais um encontro aqui de pauta para repassar as informações da semana. Vamos lá, estamos prontos. Semana, eu acho que a gente pode começar aqui dando uma olhada no Twitter, né? Semana passada a gente passou um pouco batido aqui, foi tantos assuntos pós-eleições, a eleição passou, né? A transição está caminhando, mas ainda tem gente aí achando ruim o resultado, fazendo ali seu protesto antidemocrático, contestando o resultado das urnas, e a gente vai falando aqui agora sobre o Twitter. O que é que vocês destacam nessa sexta-feira, dia 11 de novembro? O Twitter, só para contextualizar, ele foi comprado em definitivo, né, pelo homem mais rico do mundo, o Elon Musk, dono da Tesla, daqueles carros que se dirigem sozinhos, esqueci o nome disso propriamente, mas os carros elétricos. Carros elétricos, também dono da SpaceX, né, uma das primeiras empresas a ir para o espaço sendo privada, não de um governo. O homem mais rico do mundo tweetou em 2019, e se eu comprasse? Né? Ele estava reclamando, dizendo que a rede era muito partidária do Partido Democrata, né, lá nos Estados Unidos. E aí ele disse, e se eu comprasse? Essa brincadeira levou a uma proposta de 44 bilhões de dólares para a compra do Twitter. O Twitter não é uma rede grande, né? É a 14ª ou 15ª rede em número de usuários ativos, mas ela tem um papel importante na hora do debate público, né, Vonúvio? É um debate que fica muito democrático, porque basta a pessoa fazer a sua conta e você começa a expor as suas opiniões. A gente vê muito lá jornalistas, cientistas, políticos, e esse engajamento que o Twitter dá ultrapassa os limites da rede social. Se você vê, ele acaba pautando muitas vezes. Pauta justamente isso, porque o Twitter foi criado em 2006. E de lá para cá, de fato, é uma rede consolidada neste quesito, né? de gerar conteúdo, de gerar assunto. O que às vezes começa no Twitter vai terminar na televisão, no jornal impresso. Muitos recortes, inclusive, das postagens dos políticos, né, dos economistas, candidatos, enfim, os que passaram aí como candidatos, jornalistas, eles são printados, né, e são alvo de exploração jornalística nas outras plataformas. Tem lá foto de Twitter na televisão, tem comentário de Twitter nos canais do YouTube, tem no rádio, enfim, é uma plataforma que pauta muito o debate e por isso que é tão em voga, né? Aqui no Brasil ela tem uma repercussão bem importante, muitos nomes se pronunciam, inclusive, por meio do Twitter para fazer algum tipo de comentário, algum tipo de trazer alguma informação sobre um determinado assunto que está ganhando corpo aí no Brasil. Hoje eu vi aqui, o Vonúvio e Filipe, um assunto da agora de manhã, já dessa manhã de sexta-feira, a respeito de uma suposta invasão no sistema do Palácio do Planalto, né? Alguns computadores teriam sido, inclusive, apagados aí, e esse assunto tem gerado já discussão aqui nessa manhã de sexta-feira, né? Final de governo, muita gente começa a especular e o que é que estão apagando lá no Planalto. E teve de tudo também, nessa transição também teve a equipe do governo. Do GSI, né? Exatamente, de Lula chegou para trabalhar, o GSI estava montando tudo, já tudo pronto, o governo achou estranho e mandou tirar tudo de novo, 40 pessoas estavam instalando todos os computadores, linhas telefônicas, foi tudo retirado, porque o novo governo achou estranho a boa vontade do GSI. Essa parte de segurança da informação vai ser cada vez mais um assunto mais relevante, mais importante. A gente ainda está vendo isso na base do governo. Lembra daquele grande escândalo quando os Estados Unidos espionava a presidente Dilma, Sim. A chanceler Merkel, né, da Alemanha? Angela Merkel. Foi uma confusão ali grande, né? Os Estados Unidos tinham acesso a conversas de celular, de e-mail, então tinha toda a questão estratégica. Foi o que foi denunciado por Snowden, né? E esse assunto de hoje é o seguinte, né? Computadores do Planalto que teriam sido apagados por uma suposta ameaça digital, né? A oposição do governo atual diz que é queima de prova, aí, apagando rastros aí de incoerências. Então vamos aguardar o que é que vai acontecer a partir desse assunto dessa sexta-feira já,
que promete ser polêmico também, além de tantos outros assuntos polêmicos já que ganharam corpo aqui no Twitter. Outro assunto que ganhou repercussão aqui foi a fala do presidente eleito, né? O presidente Lula ontem fazendo um discurso em que ele chegou a se emocionar com relação à fome no país e abordou ali o teto de gastos, abordou responsabilidade fiscal. Isso o mercado teria reagido mal, ou melhor, reagiu mal a essa fala do presidente eleito Lula. Há muito tempo que o mercado financeiro é sensível, como disse o presidente Lula. É um mercado especulativo, então quando se fala de futuro, o futuro ele acaba sendo decidido hoje, né? Com as vendas, com as compras de ações, com todo o mecanismo que é feito dentro do mercado financeiro. A Miriam Leitão disse que se hoje o processo rendeu ali um saldo negativo de 100 bilhões, hoje pode ser o contrário amanhã. E assim é como funciona o mercado financeiro, que realmente qualquer batida de lata, qualquer fala mais dura, qualquer crítica gera esse tipo de especulação. É importante que se chegue ali a um meio termo, a um consenso. Também não é para que falas como esta não sejam vistas como importantes. Mas eu não sei, Felipe, como é que o pessoal que está lá na Bolsa, como é que eles se conduzem diante destes aspectos. Que eu vi prints, por exemplo, dentro das plataformas, que eu não sei como é que chama, de investimento, tem lá as notícias, né, que são geradas. E eu estava vendo, até o Ricardo Amorim que postou, todas as notícias tinham Lula na frente, que é o destaque, né? Lula disse isso, Lula disse isso, Lula disse isso. Então o pessoal já está na cabeça já em janeiro de 2023 e gera todo esse burburinho, esse bafafá. O fato é que muita gente que engrossa essa crítica à fala do presidente eleito Lula, né, desconhece até o que ele está falando, né? Vai na carona aí. Eu tiro um recorte aqui da Natália Arcuri, que é uma economista, jornalista, né, que tem aí um canal de investimentos, é uma figura que tem ganhado corpo aí nesse mercado econômico, muitas vezes revelando segredos ali, dando dicas, né, para os novos investidores. Ela disse o seguinte: enquanto alguns choram com a desvalorização da Bolsa sem entender o que isso significa, outros aproveitam para comprar ações em liquidação. Só não aproveita quem não sabe o preço justo. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa queda. Poderia ser você. Ela vai meio que... não é nem de um lado nem do outro, é dando dica para a turma que quer começar a investir. Mas o fato é que, como você disse, essa sensibilidade, ela também é seletiva, né? Essa sensibilidade também é seletiva. Mas o fato é que ontem essa repercussão foi um prato cheio aí para quem já está na oposição do Lula, né? Que nem tomou posse ainda, mas que, de fato, teve alguma repercussão. Isso vai ser... pouco tempo, né? Com certeza vai ser pouco tempo. Outra pauta já vai dominar aí o mercado a partir de hoje ou amanhã. E essa pauta, digamos, esse assunto que a imprensa gosta de cobrir, que é Bolsa de Valores, a gente não entende muito, né? Então, assim, qualquer declaração do presidente vai ter uma reação ali. Isso não é o fim do mundo. Inclusive, quando o presidente Lula escolheu a equipe de transição econômica, a Bolsa subiu. Disparou. O dólar então, caiu. Assim, né, também tem uma questão aí que como o Volnov estava dizendo, um mercado muito especulativo. Assim, só para dar uma noção, porque de vez em quando a gente esquece, na Bolsa de Valores, por exemplo, tem o valor da soja futuro, né? Então, uma empresa chega hoje, eu compro soja para daqui a 5 anos, porque eu tenho uma fábrica de biscoito, então eu compro a R$1. Ela hoje é 90 centavos. E eu vou comprar R$1 daqui a 5 anos. Então eu estou comprando no futuro. Se a soja ali, o trigo, cair, despencar, eu vou perder dinheiro. Mas eu estou especulando. Se ele disparar e passar a ser 1,50, eu vou comprar Comprei barato. Entendeu? Então, assim, é um mercado de muita aposta. Então, qualquer declaração, qualquer demonstração, seja indicando alguém, tirando alguém, parece que vai ser alguém, e tudo isso tem impacto. Mas, assim, a grande questão é, isso tem uma relevância para quem, um grande produtor, um empresário que tem que importar material de fora, e o preço do dólar deve influenciar, mas para o brasileiro que votou em Lula e votou em Bolsonaro, que ele precisava era do auxílio de 600, esse mercado financeiro pouco importa. É sempre importante lembrar, e isso acontece não só com o mercado financeiro, mas sempre quem está chorando de um lado tem outro vendendo lenço.
Isso funciona, isso é uma prática comum e quem está lá não tem sentimento não, porque está ganhando dinheiro. Se está alguém ali, eu estou temendo perder dinheiro, tem outro querendo ganhar, comprar barato. Comprar barato. E dentro disso tudo, Moisés, que a imprensa às vezes fala, e o mercado financeiro e tal, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente percebe que muitas das vezes a montanha pare um rato. É verdade. E vamos aqui para outro assunto do Twitter. Deixa eu abrir aqui meu aplicativo de investimento e saber quanto é que minha Bitcoin rendeu de ontem para hoje. Mas, Vonúvio, outro assunto do momento aqui do Twitter é o velório, né? A cerimônia fúnebre aí da cantora Gal Costa. Grande perda para o Brasil essa semana, sem dúvida. Uma lacuna, uma grande artista, uma das vozes singulares da música brasileira. Talvez a maior voz feminina, ali disputando com a Elis Regina, enfim, e marcou aí essa semana também. Outro assunto que está aqui, assuntos do momento no Brasil, Exército Brasileiro, esse assunto Exército Brasileiro está em pauta desde que acabou, desde que foi decretado aí o vencedor da campanha política, né, das eleições. Faltam 50 dias para a troca de mandato, né? E eles publicaram um relatório que não disse que houve fraude. Houve fraude, né? Aí depois veio uma nota dizendo, mas a gente está dizendo que pode ter tido. Aí agora vem... Diz assim, nem disse que tem, nem disse que não tem. Aí agora vem uma nota em separado. Primeiro foi o Ministério da Defesa com o relatório. Agora vem uma nota separado do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aí já gera aquele burburinho. Aí vai ficar assim, 50 dias. Lembrando, né, que com a troca de governo, outros generais, outros mandatários vão estar ali gerindo essas instituições que vão seguir, independentemente de mandato de um e de outro, são instituições de Estado, do Brasil. Então, eu acho que eles deveriam se recolher à sua importância diante do processo democrático que a gente viveu. Isso aí realmente me parece que é mais ali uma pitada do que Bolsonaro ainda quer, que é gerar pânico. Me fez lembrar uma coisa, esse período de 50 dias vai ser importantíssimo para quem quer cargo no governo federal, né? Porque assim, imagina o general que está botando mais lenha na fogueira. Ele não vai ser escolhido para comandar o Exército no Nordeste, por exemplo. Ele não vai ser o general. Mas muito desses altos oficiais, né, do alto escalão, já está ali encaminhado para a reserva. Terminando esse governo aí, muita gente vai para a reserva. Então, né? Exatamente, nesses 50 dias o que você vai ter é pessoas que podem chegar àquele cargo tentando demonstrar, olha, isso é besteira. As declarações vão ser muito importantes para quem quer cargo no governo federal nos próximos dias. Outro assunto que está aqui é o ex-ministro, né, que foi apoiador aqui do presidente eleito Lula, o Henrique Meirelles, né? Muitos tweets aqui citando o Henrique Meirelles, que foi ex-ministro, que foi ex-presidente do Banco Central, né, e criticando até, às vezes, a fala dele, que hoje está mais alinhada ali com Lula. Mas, enfim, essa especulação que a gente falou aqui do mercado, destaques do Brasil hoje, Exército Brasileiro, Gal Costa em primeiro lugar, Meirelles em primeiro lugar, Gal Costa em segundo e Exército Brasileiro em terceiro, os assuntos do momento no Brasil aqui no Twitter. Vamos falar agora... Moisés, deve ser aí o seu Twitter que está com estes assuntos. No meu Twitter, por exemplo, tem aqui #eliminação à Fazenda. Eu também estou nessa ideia. São coisas importantes. Mercado, aí tem... É verdade, está ali. Eliminação à Fazenda está aqui também. Tiago Alcântara, que eu não sei quem é. Eu acho que o meu estava filtrando, estava deixando mais para política e economia. Botafogo, eu não sei porque que Botafogo, inclusive, está nos trends. Caiu de novo? Ganhou ontem, ganhou do Santos ontem. Entendi. Mas eu queria falar sobre um assunto, Moisés, que não está nos trends, mas eu acho um assunto importante aqui do estado do Rio Grande do Norte. A governadora Fátima Bezerra vai participar da COP27 no Egito, foi convidada por uma instituição, mas ela transfere o cargo nesta sexta-feira, ela participa de uma rodada lá de palestras, dia 16, mas já transfere o cargo agora para Antenor Roberto, né? Uma figura dentro do governo que deu uma sustentação importante ali dentro da gestão Fátima Bezerra neste primeiro momento. Foi, inclusive, quem fez um trabalho na segurança pública aqui do Estado. Foi preterido, né, para a renovação de mandato de Fátima Bezerra, mas eu acho que ele sai muito maior politicamente do que ele entrou.
Sim. Uma figura que sai com respeito da classe política, seja do atual governo, quanto seja por parte de adversários. E teve um papel também fundamental, não só nessa articulação, não só nessa área da segurança, mas na articulação com os servidores, né? Muitas vezes era ele quem estava ali à mesa de negociação com os servidores, nas pautas mais difíceis aí para a governadora, e ele estava lá como responsável, como o nome do governo a conversar com as categorias que durante esses primeiros 4 anos de governo Fátima, né, tiveram aí seus embates, as suas questões também a serem a própria reforma, enfim, alguns assuntos que eram um pouco mais ásperos, e ele estava lá como articulador do governo. Certamente o vice, talvez com um papel mais ativo do governo do Estado nesses últimos anos, desde que eu me entendo por gente. Fora Iberê, que teve que assumir, né, o cargo propriamente dito ali no finalzinho do governo Vilma, fora Iberê, tenha sido a pessoa que participou de articulação, de grupo de trabalho, de discussão interna, principalmente na área da segurança pública, apresentou todo, e era um grande desafio de Fátima, a segurança pública, pelo aspecto político, primeiro porque o Estado vinha numa situação difícil de violência, isso daí é a parte prática, mas na parte política, Fátima tinha uma oposição natural de forças armadas, né, do pessoal da PM, do pessoal da Civil, e ele conseguiu ali no trabalho dele ser o escudo dessa defesa. Muitas vezes ele levava a culpa e o governo afastava momentaneamente ele de uma discussão, mas ele foi importantíssimo no lidar com os militares ali da PM, ele foi muito hábil nisso. Acho que vai fazer muita falta a Fátima, e acho que aumenta talvez os olhares até sobre Walter, né? Como é que ele vai se portar, qual vai ser esse papel de Walter, ele vai ficar só ali em cima, né? O quanto Fátima confia em Walter para tocar algumas questões. Isso vai ser interessante a gente observar essa mudança do tamanho do vice nesse segundo governo de Fátima. Em entrevista aqui à TCM, né, já depois de escolhido o Walter como vice e como é que iria ser o antenor num segundo governo de Fátima, ele disse que estaria pronto para aceitar alguma secretaria. Ele disse que não ia pedir a secretaria, não ia pedir para fazer parte da gestão, né? Ele é servidor efetivo, procurador do Estado, então ele tem um cargo importante, relevante. Mas eu não acredito que ele fique fora deste aspecto político do governo Fátima Bezerra, até pelo conhecimento que ele adquiriu ao longo desse tempo. Então, por mais que ele não queira num primeiro momento, mas eu acho que ele vai ser uma peça ali para dar uma orientação ou para dar algum tipo de conselho. Acho que ele não fica de fora completamente. Porque tem, de fato, essa experiência, né, e um nome respeitado, sobretudo. Saindo da pauta estadual, vamos ver aqui no município, o que é que a gente destaca essa semana? Teve aí o decreto dos fogos, né, um assunto que rendeu pauta aí essa semana. Teve a entrega lá do Mossoró Cidade Educação. Enfim, essas pautas aí do Executivo essa semana. Eu acredito que este projeto do Executivo Municipal relacionado à educação funciona mais como uma resposta, né? 2 anos já de gestão. E foi prometida uma transformação em várias pastas, né? E investimento de mais de 1 bilhão até 2025 é algo realmente surpreendente. Está trocando da carteira à geladeira. Promete colocar ar-condicionado em todas as escolas, fazer manutenção nas unidades. Realmente um grande investimento. Teve ali, claro, o oba-oba, né? A cerimônia, teve todo... Os ar-condicionados todos assistindo lá o evento. A espetacularização. Eu acho que é importante se mostrar isso à população. Acho que o exagero talvez afeta um pouco ali o brilho da coisa, né? Que precisa ser realmente reforçado. Mas, assim como isso aconteceu na educação, uma outra área fundamental dentro do Executivo moçoroense é a saúde. Né? Então, agora no final do segundo ano, teve agora para a educação, a gente espera o mais rápido possível também medidas semelhantes para a saúde. O prefeito sabe fazer a apresentação do trabalho dele, né? Acho até que quando a gente analisa, vi alguns colegas dizendo assim,
foi muito exagerado, passou vergonha, mas eu acho que ele não fala com a gente. Vale salientar que aquela exibição no ginásio não é para quem estudou, para quem está ali analisando, quem vive dia a dia, mas para o público. E ele trabalha muito bem, né? Para a massa. A gente está falando de classe CDE, que é a maior do nosso país e maior aqui na nossa cidade. Então, assim, ele consegue se comunicar muito bem com isso. Foi um investimento importante, precisa ser aplicado, porque enquanto está no ginásio não está na escola. Então, claro que você, né, vai ter um tempo de instalação dos ar-condicionados, ver se a rede aguenta, porque eu tenho certeza que na hora de colocar algumas Nem escolas, toda escola a rede vai estar pronta para isso. Vai estar pronta para receber. O secretário de Infraestrutura disse que estava já alinhado, né, para que a própria infraestrutura do município tivesse já com esse olhar nas escolas, né? E eu acho que vai ser interessante, principalmente, ver o reflexo desse investimento no resultado dos alunos. Os números, né? Os números da educação. Claro que não vai ser próximo ano, claro que não vai ser daqui a 2. Então, isso é muito cruel, né? Com o gestor. O gestor, né? Ele faz esse investimento todo, pode ter sido o investimento mais importante, mas o resultado talvez vai ser daqui a 6 anos, 7 anos, 8 anos. Quando a criança que entrou vai ter o conforto do ar-condicionado, e aquilo vai fazer melhorar o rendimento dela, mas isso depende. Melhora o rendimento dela, melhora o conforto, faz com que ela aprenda melhor esse ano, recupera o que não aprendeu na pandemia. Então, isso vai ter um reflexo demorado. Mas é importante, principalmente a gente ficar olhando essa trajetória, tanto de implantação quanto dos resultados que vão vir com esse investimento. Certamente esse acompanhamento que será feito pela população, pela imprensa, vai render e repercutir no processo eleitoral 2024. Tudo isso que a gente está vendo hoje é para que se tenha um resultado, por exemplo, da avaliação do IDEB de 2023. É anual o IDEB? É bianual. Tem, 2023 tem. 2023 tem, mas juntando com 2021 talvez. 2022 talvez. Então, quando chegar 2024, que for feita ali a avaliação, né, da educação, já vai estar na conta o que está sendo apresentado hoje. Então, isso é um planejamento. A educação é coisa de 10, 20 anos para se ter resultados. Então, o que está acontecendo hoje vai refletir nas eleições de 24. A gente sabe, depois desse processo eleitoral agora de 2022, Lula presidente, governadora Fátima Bezerra, Isolda reeleita. A gente tem agora uma ala do PT que vai vir forte, né, para as eleições de 2024. Por outro lado, outros nomes se fortaleceram, mas esse embate que a gente está vendo hoje deve ser entre Alisson e Isolda, ou o grupo dela. Não acredito que outra pessoa deve assumir essa frente, mas pelo que a gente está vendo é isso. E esse trabalho tem que começar a partir de agora. Então já estamos em campanha eleitoral para 24. Aí, nosso tempo está chegando ao fim, temos aí 7 minutos. Né? A hora dos causos, né? Quem tem causa aí para contar, vão novo para chat, o que é que você lembrou? Você começa aí, porque você tem mais idade de... mais experiência, então. Que é isso, meu caro. Rapaz, eu não tinha nem pensado ainda aqui, mas vamos lembrar aqui de algum episódio curioso, né? Eu já contei da minha estreia na televisão lá fazendo programa de esporte, que Fred baixou meu banco. Acho que eu já contei essa história aqui. Já contei. Por falar em jornalista experiente, tem uma história que é quase uma homenagem já, e Moisés conhece, que é o eterno repórter Julião, né? Grande Julião. Tribuna do Norte. Cobre política há muito tempo. Cobre tudo, na verdade, Julião. Lá em Natal. Cobre tudo. Isso, Julião, eu trabalhei um tempo na Assembleia Legislativa e Julião fazia aquela cobertura política diária praticamente, né? Todo dia de sessão, o Julião estava lá, algumas audiências públicas, sessões solenes, mas ele estava lá todo dia para essa política diária. Então, o Julião super respeitado, mas também mantinha uma distância dos políticos incrível, porque ele diz, olha, eu não sou amigo de ninguém, né? Ele tinha uma postura no local ali, ele era igual a qualquer iniciante, né? A qualquer estagiário de qualquer jornal, ele estava ali atrás, estava junto com todo mundo. Eu disse, eu não quero amizade com ninguém aqui, porque senão eu vou me comprometer na minha escrita. Mas Julião, ele, no finalzinho, ele já não tinha muita vergonha de nada, né? E não estava escutando tão bem. Então, Julião teve uma hora que a gente estava numa coletiva, e eu lembro até a discussão. Era uma discussão sobre a criação de um polo de plástico no Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte tinha gás, o Rio Grande do Norte tem tudo para fazer, tem uma indústria de plástico forte, e um deputado defendia aquela causa e tal.
e saiu do plenário para conversar, depois da apresentação do projeto, para conversar ali com os jornalistas. Estava todo mundo perguntando, e o deputado soltando alguns dados, o Julião meio impaciente, quem anotava no caderninho ainda, né? E aí ele dizia, o deputado disse, olha, isso aí vai gerar 80 mil empregos. Aí ele olhava para mim e disse, Felipe, ele disse quantos mil empregos? Acabava, mas o deputado também ouviu, todo mundo parava. E a gente dizia, Julião, ele já ouviu aí, pode perguntar ele de novo. Julião era grande figura fantástica. Um eterno repórter, né? Um cara que gostava da rua, estava ali sempre na cobertura. Julião começou repórter e fez a carreira toda como repórter, não assumiu editoria, não assumiu chefia nenhuma, porque não quis, sempre negou essa presença, sempre quis a rua. Executiva, é verdade. E a rua é muito bom, a rua é muito bom. Eu vou contar uma história aqui curiosa que aconteceu dentro da redação. Eu, estagiário do Diário de Natal, tinha um chefe lá que gostava de fumar charuto, né? E, eventualmente, ele fazia uso do charuto. Certa vez ele tinha um fumódromo, né? A redação de jornal, muita gente fumava, né? Muita gente fumava. Eu, sempre com rinite alérgica, me incomodava o cigarro. E certa vez o pessoal estava lá, deixava a porta aberta e a minha escrivania era de costa para a mesa de reuniões da redação, da sala da reunião de pauta. E tinha um grande sofá que muita gente sentava naquele sofá, tomava um café, batia um papo. Pois bem, eu concentrado, escrevendo, e subiu aquele cheiro do... Você escrevendo assim? Aquele cheiro do... Na máquina, né? Aquele cheiro do charuto, né? Que não era muito usual para mim, nem conhecia muito esse cheiro. Aliás, continuo sem conhecer. E eu escrevendo assim, meu amigo, que caatinga é essa, meu? Que aguenta estar com esse fedor aqui dentro dessa redação? Quando eu viro, tá lá o meu diretor fumando o charuto dele, né? Olhou assim para mim, aí eu disse... a gente percebe, né, que é diferente o cheiro, mas as coisas diferentes. E eu fiquei lá totalmente constrangido. Ele olhou assim para mim com a cara de poucos amigos, né? Eu voltei pro meu trabalho lá, eu já tinha cometido a gafe, mas porque essas redações antigas, né? Não que eu seja antigo, mas o pessoal que era antigo não tinha muito esse filtro, não. Fumava mesmo dentro da redação. Eu tinha um grande editor lá, seu Machado, fumava na redação e outros também. Então, foi meio que uma transição daquele período onde o cigarro era prática comum dentro da redação para o tempo que não era mais. E entre os jornalistas, então, também, cigarro e café era... O café continua, né? O cigarro é que deu uma diminuída. Essa história de Moisés é um patrocínio de 81 Tabacaria. Um abraço lá para o meu amigo Tiago Bolinha, Tiago Ticiano lá de Caraúbas. Bem, eu vou contar aqui a minha história. Não é do show de Gal Costa em Caraúbas, não, né? Gal Costa foi quantas vezes em Caraúbas? Rapaz, vocês ficam brincando, mas Gal Costa foi para Caraúbas para uma festa de janeiro, né? A festa de São Sebastião. Como o carro do pessoal da banda quebrou, ela não conseguiu chegar lá com toda a equipe. Rapaz, os casos aqui são tudo verdade, mano. Você fica inventando história aí. E quem foi lá, como a banda não pôde ir, Gal Costa cantou com o Marcelo Show, lá em Caraúbas, lá no palco. Então, o Marcelo já conhecia as histórias e foi isso que aconteceu. Mas eu tenho uma história que é verdadeira. Assim como essa que eu acabei de contar, claro. Quando eu comecei aqui na TCM, eu fui convidado para apresentar um programa de esporte. Entendedor de esporte como eu sou, obviamente vinha apresentar o Telesportiva, né, ao lado de Fábio Oliveira e Marcos Santos. E, inclusive, Fábio, quando me convidou, depois Moisés, você topa, você conhece? Eu conheço, joguei muita bola. Íntimo. Quando era menino, armaria, era goleiro, porque não sabia muito jogar na linha, mas enfim. E a gente trazia as notícias, eu fui ser repórter de rua e acompanhava os treinos e tal, e sempre tem um comentário, né? Tem a informação e o comentário. Não lembro bem qual era o time, mas certamente devia ser o Potiguar Baraunas. E eu fui dizer que não, o time precisa estar conciso, né? Com seus 12 integrantes dentro do campo. 12? Aumentou um. Aí foi o Fábio Oliveira, peraí, 12 dentro de campo? Eu disse, calma, vocês não estão esperando terminar. São 12, porque são 11 jogadores e o técnico. Eu preciso ter essa integração com o técnico. Eu pensei que a torcida joga junto ali. Dizer. Mas só que eu não tive essa oportunidade de dizer que essa explicação. E Fábio já foi fazendo lá o moído. Aí tem uma parte aqui nessa história de Vonúvio, repórter e apresentador esportivo. Ele chegou aqui na TCM e Fábio era o editor de esporte à época e perguntou, como é seu nome?
Vonúvio Praxedes. Não, esse nome Vonúvio não dá certo, não. Pois Vonúvio era, quem quiser buscar os anais aí da TCM, vai lembrar lá, Vonúvio era Nil Praxedes. O nome dele no esporte era Nil Praxedes. Estamos aqui com Nil Praxedes. Ainda bem que não colou. Era o Nil Praxedes, porque Vonúvio, esse nome Vonúvio não dá certo, não. Mas não dá jogo. Emplacou como Vonúvio Praxedes. Ainda bem que não fiquei com o Nil, porque senão iam agora, né, tem o filme lá, o Matrix, né, iam misturar com tudo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, valeu pessoal. Como o Nil Praxedes soltou aqui quem é Thiago Alcântara é jogador da seleção da Espanha, ficou fora da convocação, e aí os brasileiros estavam reclamando porque ele é brasileiro naturalizado espanhol. Sim, é jogo de bola aí. É jogo de bola. Valeu, Vonúvio, valeu, Felipe, o tempo terminou, muito obrigado mais uma vez, semana que vem a gente tá aqui de novo, ou nós três, ou nossos colegas aqui do jornalismo da TCM. Valeu. Pessoal, um abraço.